Aos amados irmãos e amigos, graça e paz da parte do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Quem está falando com você nesse momento é o pastor Reinaldo Ribeiro, deixando logo de início minha palavra de gratidão por todo o apreço, carinho, pela participação dos amados, de maneira muito corriqueira, de maneira muito fiel e muito leal aos temas debatidos pelo Grupo Teólogos da Verdade. Que Deus possa recompensá-los, sobretudo espiritualmente, por este grande empenho que certamente representa um investimento na nossa relação com Deus e que traz repercussões óbvias e claras na nossa vida e no nosso crescimento espiritual. Estamos vivendo a finalização de mais um ano e um tema muito recorrente é o Natal. E é sobre o Natal que estamos falando nesse presente momento. Seria o Natal uma festa cristã ou uma festa pagã? Baseados nas origens dessa comemoração, da sua ligação com as antigas celebrações ao sol, é correto que o povo de Deus admita essa prática? Jesus nasceu realmente em 25 de dezembro? Pode o cristão ter uma árvore de Natal em casa? E quanto ao consumismo e a troca de presentes, será que é uma forma lícita de se comemorar o nascimento do Salvador? Irmãos, comemorar o Natal é rememorar a maior história da cristandade. Não há nenhum episódio mais importante na história da humanidade do que um dia o fato de ter surgido e caminhado sobre essa terra o próprio Deus, na figura do Salvador de todos nós. Um menino nasceu, cumprindo tudo o que estava profetizado a seu respeito, e o seu nascimento trouxe luz, trouxe vida e trouxe paz a toda a humanidade. É claro que nós sabemos, por todas as evidências topográficas, geográficas, históricas, que o nascimento de Jesus não aconteceu em 25 de dezembro. Então vem a pergunta: como foi escolhida essa data e por quê? Essa data foi escolhida no século IV depois de Cristo pela Igreja Católica, por ser a data que os povos pagãos comemoravam o nascimento do Deus Sol. A ideia, segundo Roma, seria permitir a conversão dos povos pagãos sob o domínio do Império Romano. Se a data fosse escolhida hoje pela Igreja Católica no Brasil, o Natal seria em fevereiro, durante o Carnaval, para permitir que os foliões se convertessem. Não parece um absurdo? E é. O fato é que Roma tentou paganizar o cristianismo, ou quem sabe, cristianizar o paganismo. Se formos pesquisar de verdade, vamos ver que quase todas as tradições do Natal vêm do paganismo. A árvore de Natal, por exemplo, todas as culturas e religiões pagãs usavam, enfeitada para celebrar a fertilidade da natureza. Aí colocaram umas velas, umas estrelas, uns lacinhos e pronto. Estava adotado pelo cristianismo dos primeiros séculos, um símbolo pagão. E o Papai Noel? De onde vem a figura do bom velhinho? Havia um bispo turco chamado Nicolau, que era um homem de bom coração, costumava ajudar os pobres deixando saquinhos com moedas perto das chaminés das casas. Adivinha o que aconteceu? Nicolau virou santo da Igreja Católica, depois de alguns relatos de milagres atribuídos a ele, daí a associar a imagem de São Nicolau ao bom velhinho que entra nas casas pelas chaminés, vestido de vermelho e com uma risada engraçada. Daí foi um pulo para essa tradição se consolidar. Hoje, nos Estados Unidos, São Nicolau virou Santa Claus. Em Portugal, Pai Natal. Aqui no Brasil, Papai Noel. E se transformou numa figura quase real. Não tem como ignorar Papai Noel. A mídia e o comércio fizeram a festa. Eu diria que o bom velhinho, São Nicolau, é uma espécie de padroeiro do comércio do mundo inteiro. Mas apesar de tudo isso, apesar dessa salada de tradições humanas, eu penso que vale a pena festejar o Natal de Jesus, porque ele nasceu para redimir os pecados de todos os que creem que ele é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Os servos de Deus, meus amados, eles têm total liberdade de usarem os dias feitos por Deus para louvar ao Senhor, com temor e tremor pelos seus poderosos feitos, não devendo satisfação a ninguém por essa atitude. Romanos 14:6 nos dá base para isso. Claro, a não ser ao próprio Deus, a quem nós devemos, evidentemente, prestar contas e dar satisfação de tudo aquilo que cremos, pensamos e fazemos. Se os ímpios usam a época do Natal para transformá-la em algo totalmente diferente do seu real significado, fazem isso porque a consciência deles está corrompida.
Esse fato não implica que os cristãos devam parar de usar essa data para glorificar a Deus pelo nascimento do Salvador, pelo simples fato de que os ímpios tentam de todo modo maculá-la. Se alguém considera o Natal uma festa pagã, essa consideração é focada nas atitudes dos ímpios, não dos servos de Deus, pois estes comemoram o nascimento do Salvador nessa data de forma especial e de uma forma que Deus seja glorificado. Parar de comemorar o Natal é deixar de aproveitar uma grande oportunidade evangelística, talvez uma das maiores do ano, de apresentar àqueles que estão perdidos o Salvador que nasceu para salvá-los. O cristão verdadeiro, ele não nivela aquilo que ele faz ou deixa de fazer por causa de atitude dos ímpios, mas pela indicação da palavra de Deus, única regra de fé e prática. Participar ou não do Natal segue também esse princípio. O fato de Jesus não ter nascido em 25 de dezembro não inviabiliza comemorarmos o Natal. Aliás, no Natal comemoramos o nascimento de Cristo e não o aniversário dele. Por isso, não há necessidade de precisão de datas. Se alguém tivesse a data exata em que Jesus nasceu, talvez poderíamos comemorar o Natal nessa outra data. Mas como essa informação não existe, então por que não comemorarmos no dia 25 de dezembro, já que o foco da comemoração é o nascimento e a obra de Cristo? É verdade que devemos comemorar o nascimento de Jesus todos os dias, porém, isso não significa que separar um dia para uma ocasião mais especial seja errado. Quando apóstolos, profetas e servos de Deus eram ameaçados pelos tiranos de suas épocas, e até mesmo pelas pessoas comuns, mandando-os se calarem a respeito das coisas de Deus e da proclamação da mensagem do Evangelho, eles não acatavam essa determinação demoníaca. Porventura hoje, muitos não têm buscado calar a voz dos servos de Deus que proclamam o nascimento do Rei nessa data tão especial que é o Natal? A família é o primeiro campo missionário de um cristão. Por ser uma festa cultural forte em nosso país, é uma excelente oportunidade de ser sal e luz na família, aproveitando o feriado e o clima tão propícios do Natal para lembrar a mensagem do Evangelho aos familiares que estão longe de Deus. Baseado em que, irmãos, nós perderíamos tão grande oportunidade? O forte apelo comercial na data do Natal é obra do capitalismo e não daqueles que com um coração fiel louvam a Deus pela grande obra de salvação que ele realizou pela humanidade caída. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. A sociedade, meus amados, caminha para cada vez mais longe de Deus, porque aqueles que deveriam iluminá-la e salgá-la estão se enclausurando em argumentos toscos, dando força a filosofias mundanas, como se elas representassem a verdade, e que têm a única e exclusiva função de fazer Deus e sua vontade cada vez menos conhecidos. É o caso daqueles que, por motivos fracos, abdicam da liberdade de não comemorar o Natal. E se diante de tudo isso, você que me ouve ainda não se convenceu de que é totalmente louvável comemorarmos o verdadeiro Natal e que não existem quaisquer impedimentos bíblicos para deixarmos de glorificar a Deus de forma tão especial nessa data, eu peço que, por favor, volte a ouvir atentamente os argumentos colocados aqui e pondere que até o seu aniversário é comemorado sem problema algum. Até o seu nascimento é comemorado sem nenhum tipo de dificuldade. Quanto mais o advento, a vinda, o aparecimento, o surgimento e a presença do Deus Todo-Poderoso caminhando sobre esta terra um dia para salvar a você, a sua alma e o seu coração. Que o Senhor nos abençoe e que todos os meus ouvintes, os meus leitores, os meus irmãos em Cristo espalhados por este país e fora dele, que ao longo de mais um ano nos acompanharam e nos abençoaram desta forma, que todos tenham um abençoado Natal em um momento muito especial de reflexão, de pregação da palavra e de convicção da presença e do poder de Deus em suas vidas. Um forte abraço a todos.